Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Netmóveis Linhares, Casa Linda Construtora. Olá, seja bem-vindo ao seu programa Imob TV. Hoje o assunto é o novo programa do governo federal, o Casa Verde e Amarela. Eu convido a Rose Bonfante, ela que é proprietária da Exata Financiamentos, e a gente vai bater um super papo aqui, tirar suas dúvidas sobre esse novo programa do governo federal. Antes de falar com a Rose, eu chamo a nossa colega Paola Nali com um boletim imobiliário. A venda de imóveis novos subiu 13,5% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A comercialização de mais de 14.400 unidades em setembro é a maior para um único mês desde maio de 2014, quando foram vendidas 14.116 unidades habitacionais. Com o resultado, as vendas da incorporação imobiliária no terceiro trimestre de 2020 também estabeleceram um novo recorde histórico, com 39.617 unidades vendidas. O número representa uma alta de 39,7% em relação ao mesmo período de 2019. Já o acumulado dos últimos 12 meses, as mais de 131.800 unidades comercializadas superaram também em 13,5% o volume de venda nos 12 meses anteriores. Para saber mais, é só acessar o nosso site jornalimobiliario.com e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigado, Paola. Excelentes e motivadoras informações. Um aumento de 13,5% nas vendas do mercado imobiliário aí no nosso país é inspirador. E vamos ao assunto de hoje. Eu estou aqui no estúdio com a Rose Bonfante, ela que é proprietária da Exata Financiamentos. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada. Rose, você que está no mercado imobiliário já há 9 anos, né, já passou por construtora, há 6 anos está à frente da Exata Financiamentos. Conta um pouco para a gente aí da sua trajetória, o que te levou lá até a Exata e um pouquinho do trabalho que a Exata tem desempenhado aí no mercado. Muito bom você lembrar disso, porque a gente até lembra um pouquinho do que a gente já percorreu até chegar aqui, né? Foi, na verdade, um grande aprendizado. Conhecer esse mercado imobiliário que foi muito novo para mim. Eu vinha de um outro ramo de trabalho, né? Eu trabalhava na parte de hortifruti e granjeiros, completamente diferente. Uma mudança, né? Muito. E todo o início gera um pouco de insegurança, porque tudo é muito novo. E o mercado imobiliário ele me abriu muitas portas, no sentido principalmente de aprendizado. Uma bagagem fantástica na construtora em que eu trabalhei por quase 4 anos e foi o que me motivou a abrir o meu próprio negócio. Desde então veio a ideia de por que não ser correspondente bancário, que já era um trabalho, Robertinho, que eu fazia dentro da construtora. A construtora tinha os seus financiamentos, né, dos seus próprios imóveis e internamente tinha o seu correspondente. E era o que eu fazia lá, nesse formato, que é o que eu já faço hoje. Hoje a nossa empresa, a Exata é credenciada Caixa Econômica. Caixa Econômica, bacana. Exclusiva Caixa Econômica, tá? Hoje o nosso escritório ele faz todo o trabalho de financiamento bancário, né, desde todos os leques que a gente tem dentro do ramo imobiliário, imóvel novo, imóvel usado, lote de construção, aquisição apenas do terreno, e a gente tem os outros serviços que a gente chama de serviços comerciais, que são aberturas de contas, cartão, empréstimos consignados, poupança. Então todo o serviço que o cidadão comum pode buscar no banco, a empresa ela tem a condição de prestar essa assessoria com um horário diferenciado, né, que normalmente os bancos... Personalizado, né? Um atendimento personalizado. Isso, mais individualizado, dentro das necessidades de cada cliente. Acho que isso é importante citar. Agora, o foco do seu negócio lá está muito pautado no mercado imobiliário. Muitíssimo, né? Então 90%. Você representa a Caixa Econômica Federal nos contratos imobiliários, lá, né, no financiamento imobiliário, você Sim. faz a simulação, você atua fortemente junto às imobiliárias, né? E o assunto do programa de hoje, que é um assunto que veio à tona em agosto, né, que é a alteração, a mudança do programa Minha Casa Minha Vida, que é um amplo programa do governo federal, para o programa Casa Verde e Amarela, né? Sim. O que muda aí nessa troca? De forma bem generalizada, o que é mais presente assim
ex Minha Casa Minha Vida para o agora Minha Casa Verde Amarela, que é o que a gente chama até de PCVA, Casa Verde Amarela, foi a significativa redução da taxa de juros. A gente está falando de uma redução de praticamente 0,5% ao ano. Que faz uma diferença enorme na hora que você simula lá e na prestação de quem vai pagar, né? Exatamente. É claro que cada perfil, mas aqui a gente vai dar só um exemplo, a gente tem prestações lá que o cenário do simulado nos mostra de 600, 650, 680. São prestações que estão super abaixo do próprio aluguel em que uma família de uma renda menor hoje tem que pagar no mercado. Então hoje compensa bastante, né, você fazer a aquisição da sua casa, né, através do programa Casa Verde Amarela, Isso. onde você tem uma prestação em conta, não é isso, Rose? Perfeito. E Rose, quando a gente fala da prestação lá de R$600, o cliente também ele precisa dar uma entrada, né? Tá aí Correto. Um pouco a diferença do aluguel, porque no aluguel ele começa pagando os R$700, R$800 ali. Na aquisição do imóvel, ele tem que dar um percentual. A Caixa não banco nenhum financia 100% Exatamente. do imóvel. Então, qual é esse percentual de entrada que a Caixa Econômica, dentro do programa Casa Verde Amarela, pede? Normalmente, a tabela ela é de 20%. Só que é importante a gente ressalvar o seguinte, são até 20%. Esses 20%, Robertinho, está associado à idade que a pessoa tem, à renda que a pessoa tem. Então, às vezes, quando você diz até 20%, mas pode ser 32%, 35%. Se a pessoa compra um imóvel, por exemplo, vamos falar do teto do programa aqui em Linhares, R$170 mil. 20% vão dar aí 32 mil, correto? Mas se a renda não for compatível para financiar todo o saldo devedor, essa entrada será maior do que esses 32. Então, assim, isso que a gente divulga, de que a entrada que a pessoa tem que dar está no teto de 20%, depende muito da renda que você tem e da sua idade. E na entrada, Rose, o cliente, o cliente, né, ele pode usar o FGTS dele no programa Casa Verde Amarela? Ótima observação, né? Ele deve, uma vez que ele atenda os pré-requisitos básicos, né? Que na entrevista a gente vai repassar para cada um, mas o básico é você não ter financiamento habitacional em nenhum local do país, você não pode ter moradia própria residencial onde você deseja comprar. No nome do cliente. No nome do cliente. Às vezes assim, você mora na casa dos pais, os pais têm, não tem desafio. Isso. Aí eu vou fazer no meu nome. Eu não posso fazer no meu nome com o do meu pai, por exemplo, que ele já tem um imóvel. Exatamente. Aí ele pode financiar, só que ele sai do programa. Ele já entra na taxa SBPE, né, na linha de crédito SBPE, que é diferente, aí tem outras regras, outras taxas. Exatamente. Então é importantíssimo a gente ter, Robertinho, essa diferenciação do que eu posso e do que o outro pode, porque cada cliente é individual. Às vezes lá no escritório eu até brinco, eu falo assim, cada casa é um caso. Né? Nunca o que você comprou nas suas condições será exatamente igual ao que eu estou comprando, porque vai depender da minha renda, da minha idade, das minhas condições, se eu posso ou não usar o FGTS, se eu tenho ou não outro imóvel na cidade em que eu estou comprando ou nas cidades próximas aonde eu estou. Então tudo isso vai influenciar. É bom o cliente sempre ter isso em mente. Que o atendimento dele é personalizado, exclusivo para ele, dentro das condições que ele demonstra diante do mercado. Entendi. Rose, e as taxas de juros, as famosas taxas de juros? No final do ano passado, os bancos entraram numa guerra de taxas de juros, foram diminuindo as taxas de juros. Sim. Veio a pandemia, diminuíram ainda mais as taxas de juros para estimular o consumo. Né? E hoje nós chegamos a patamares históricos, né? Chegou o momento de comprar o imóvel, né? O dinheiro na poupança, nos investimentos, eles perderam um pouco a força, né? Então os investidores estão tirando dinheiro dos investimentos, estão imobilizando o dinheiro. Qual é a taxa de juros do programa Casa Verde Amarela? Casa Verde Amarela, aqui na nossa região, nós estamos falando de um juro ao ano mais TR, gente, de 4,75. 4,75 de juro ao ano mais TR. Essa reorganização, vamos chamar assim, que o governo federal fez no antigo Minha Casa Minha Vida,
ele veio para o Casa Verde e Amarela para reorganizar as questões regionais. Então, cada região, ela passou a ter uma determinada, um determinado percentual de juros. Se você pegar hoje, a nível nacional, Robertinho, o que seria a menor taxa de juros? 4,25 no Norte e Nordeste. Então o Norte e Nordeste, ele tem um benefício, é diferente a taxa de juros lá. É diferente lá. Por conta do perfil social daquela região. Isso, exatamente. Ressalvem, aqui, gente, nós estamos com, assim, condições maravilhosas para a nossa região. Nós estamos iniciando juros de 4,75, com a renda familiar de até R$ 2.000, que é o que a gente chama ainda do enquadramento do faixa 1. Que o programa Minha Casa Minha Vida, Robertinho, ele é dividido em faixas, né? Nessa nova reorganização, a gente está chamando de grupos. Mas para ficar mais prático para todo mundo, só para a gente entender, a faixa 1 do programa são as rendas de até R$ 2.000. Você vai pagar aqui em nossa região 4,75 de juros ao ano. De R$ 2.000 a R$ 4.000, você vai começar a pagar uma taxa de juros de 5% a 6,5%. Então, olha que juro pequenininho. Você está falando aí de uma composição familiar de R$ 4.000, de até R$ 4.000, que você vai pagar R$ 6.000 ao ano. E é importante falar que a renda bruta familiar, você pode usar a sua, do seu marido, a sua, da sua esposa, o do pai, né, da mãe. Você pode compor a renda, né? Não precisa ser duas pessoas, uma ou duas pessoas, podem ser mais pessoas. E a soma da renda bruta familiar comprovada, né, da família, ela vai se encaixar nesses tetos. Né? E aí essa soma vai te falar em qual dessas taxas de juros que vai se encaixar. Que vai se encaixar. Tudo aquilo que tiver acima de 4.000, né? Então de 4.000 até 7.000, nós estamos falando da faixa 3 do programa. Quem está na faixa 3, porque já tem uma renda um pouquinho maior, vai pagar uma taxa de juros um pouquinho maior. A gente está falando de uma taxa de juros de 7,66. Ainda assim, uma excelente taxa. O programa Minha Casa Minha Vida, ex-Minha Casa Minha Vida, né? Agora Casa Verde e Amarela, ele veio com essa redução de juros como foco principal, com a essência do que sempre foi o programa, que é o quê? Dar acesso à população de menor renda à moradia própria. Então, quanto mais famílias a gente tem com acesso à moradia própria, a gente melhora a educação, a gente melhora a condição social, a gente melhora a condição familiar, né? Do lado humano. Eu acho que essa é a essência do programa. E a casa da gente é o nosso porto seguro, né, Rose? Porto seguro. Ô, Rose, com essa excelente informação aí da queda das taxas de juros aqui, eu vou chamar um rápido intervalo. E você não saia daí que a Rose tem mais boas notícias pra gente, tá bom? Estamos de volta e hoje eu converso com a Rose Bonfante, ela que é proprietária da Exata Financiamentos, e a gente está batendo um super papo aqui sobre o novo programa do governo federal, Casa Verde e Amarela. Rose, a gente falava no primeiro bloco, né, dos benefícios do programa, né, de como o programa melhorou e deu mais acesso às pessoas, né, à casa própria. Fala as modalidades que esse programa tem. É só a casa pronta, o imóvel pronto, ou tem outra forma também de ter acesso ao programa, uma vez que uma pessoa tem um lote, por exemplo? Claro. Robertinho, olha que interessante. Essas mesmas condições especiais que a gente está falando, de juros baixíssimos agora, você, cliente que está em casa, você pode tanto comprar o imóvel já pronto. Agora, se você tem um lote e você quer construir a sua casa, esse cliente também pode. Ele já pode ter o lote e fazer o financiamento só da construção, desde que, é claro, mantenha o teto do programa de até 170 mil. Que é 170 mil. Isso. Então, se o teu imóvel é novo, você está dentro do programa. Se você tem o terreno e deseja construir, está no programa. E se você não tem o terreno e nem a casa, você pode comprar o terreno e fazer o financiamento da construção. Lembrando que o lote que você vai comprar tem que ser regular, tem que ter escritura. Muito senão bom, a caixa, tá vendo? Você já está melhor do que eu nisso. Senão a Caixa não aceita, Caixa e banco nenhum vai aceitar, né, fazer o financiamento. Claro, tudo que a gente está falando aqui precisa estar sempre regular. O que a gente chama de regular? É estar escriturado. Ah, eu gostei de um terreno X, mas que não tem escritura. Não quer dizer que você não possa alcançar o seu objetivo, tá?
simplesmente procura um correspondente que ele vai te orientar, ou você pode também procurar um cartório. O cartório também vai te orientar como fazer a escritura Lá na Exata desse terreno. você dá essa orientação Dou também, essa serviço de assessoria também, despachante, sim, não é isso? faço isso também. Então, não é porque não tem escritura. Eu acho que o primeiro passo é você decidir o que você quer. Uma vez decidindo, é só buscar orientação. A gente está lá para isso. Ô Rose, o programa Casa Verde e Amarela, Certo. né? O antigo programa Minha Casa Minha Vida, ele não vale para casa seminova, uma casa usada, por exemplo? Não. Somente casa nova. Somente Casa nova, lote construção ou construção em terreno próprio, que no final dará um produto novo. Tudo aquilo que for usado ainda é contemplado com taxas super atrativas, tá? Mas ele não tem os mesmos benefícios do programa Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela. Isso. E a Caixa também, nesse período de pandemia, pode falar. Só fazer um complemento aqui importante, tá? Toda vez, no sentido que a gente fala assim, a casa sendo nova, o agente imobiliário, ele sempre vai ter que ter o critério de analisar também a documentação desse imóvel, tá, Robertinho? Não basta só assim, na estrutura, a casa ser nova. Tem todo um cuidado por trás disso, que a gente tem que olhar, conferir essa documentação, fazer toda a checagem, para que quem vai comprar, compre o produto certo. Com segurança. Com segurança. Perfeito. Pode falar, desculpa. A Caixa Econômica lançou, no início da pandemia, alguns atrativos para que a economia não parasse, né? Para que a construção civil não parasse. E um deles foi uma carência de 6 meses para quem adquirisse o seu imóvel nesse momento. Essa carência, ela existe ainda? Ela está em vigor? Existe, muito bem lembrada, porque o tempo já está acabando para isso. Todo contrato que for assinado com a Caixa, importante eu ressaltar com a Caixa, porque esses dias eu tive um caso de uma pessoa que achou que era com a construtora. Não é. Você comprou o imóvel, você assinou o contrato com a Caixa Econômica até o dia 30 de dezembro, você ainda pode optar por pagar a primeira prestação daqui a 6 meses. 6 meses. Então, se você está pensando em comprar uma casa, a hora é agora. Taxa de juro as mais baixas da história, né? Melhores condições. Melhores condições e prazo para você começar a pagar o seu financiamento. 6 meses de carência para quem assinar o contrato até 30 de dezembro desse ano, já virá o Réveillon, já virá o ano aí feliz da vida que conseguiu adquirir o seu imóvel e vai começar a pagar a primeira parcela só daqui a 6 meses, em junho do ano que vem. É assim, gente, uma oportunidade que é literalmente ano novo, casa nova, né? Casa nova, vida nova. E tem várias outras opções que a gente pode tratar com cada perfil. A pessoa ela pode pagar só um percentual da parcela no início, se desejar, só 50% ou 75%. Então, tem várias condições que vão atender a todos os clientes. Para ajudar, né? Para ajudar. O que a gente precisa fazer é personalizar a conversa com cada um para poder notar aquilo que é mais interessante para quem está com a gente naquele momento. Ô Rose, se o cliente passou, nossa audiência aqui, passou numa rua lá em algum bairro, viu uma casa em obra, viu uma placa lá com 3D da obra na fachada, a casa não está pronta, mas ele pode comprar essa casa, né? A casa, claro, regulamentada lá pela construtora, ele pode ir pagando durante a obra a entrada, o valor dos 20% lá da entrada, e quando a casa ficar pronta, ele financiar. Sim, importante essa pergunta e também o zelo e cuidado na resposta. Agora, nesse momento, eu respondo até como cliente. Eu posso comprar desde que eu cheque quem é a construtora, desde que eu cheque, né, a imobiliária que está me atendendo. Porque o agente financeiro, ele não aparece nesse momento. O agente... Só lá quando a casa estiver pronta e escrito, ele já faz a operação financeira escriturando a casa e alienando ao banco. Perfeito, escriturando. Então, assim, o agente financeiro, ele não controla essas questões do que você já pagou de entrada para a construtora ou não. Até nesse momento, então, a responsabilidade está na imobiliária, com o cliente e com a construtora. Exatamente. A partir da assinatura do contrato com o banco passa a se responsabilizar sobre aquela operação. Isso. E a casa fica alienada ao banco. Isso, perfeito. Agora, a questão é, você pode sim, é até uma situação muito, muito bacana da gente analisar, porque às vezes aquela entrada que a gente falou lá no início, dos até 20% de entrada, às vezes o cliente ele não tem aquela entrada no ato da compra que ele viu e gostou passando naquela rua.
Mas se ele está comprando algo que está na planta, ele tem condição de ir pagando essa entrada. Aí a casa na obra, ela consegue dar essa flexibilização aí para ele ir pagando, né? Consegue. Ô Rose, a expectativa do governo federal é atender 1,5 milhão de famílias. A gente está falando de 350 mil residências. É muita obra. É muita casa. E isso vai gerar, né, emprego e renda, né, pelo Brasil afora, né? Então, o mercado imobiliário é uma engrenagem aí da economia que ela vai alavancar aí emprego e renda, que também essas pessoas que vão trabalhar na construção civil precisam de morar e, consequentemente, vão comprar suas casas, né, e vão acelerar a economia. Mas, Rose, fala pra gente, da onde vem esse recurso que o governo federal empresta para bancar o sistema imobiliário? Tudo aquilo que é voltado para a área social, que a gente chama agora Casa Verde e Amarela, vem do Fundo Garantidor do FGTS. Então, o FGTS é um dos itens que compõe, digamos assim, esse bolsão financeiro. O Fundo de Desenvolvimento Social, o Fundo de Arrendamento Social, são doações de empresas particulares, doações de empresas públicas. Nós temos atualmente, que foi mencionado pelo governo, uma medida provisória que é a 996/2020. Lá dentro, hoje, todos nós estamos muito tecnológicos, né? Então, na palma da mão, você pode acessar essa medida provisória 996/2020 e lá vai ter todos os órgãos e fundos que fazem essas contribuições. E cada órgão, cada fundo, ele tem que atender a sua demanda específica, não é simplesmente chegar lá e doar. A gente está falando de um dinheiro que é um dinheiro que vai se tornar da União e que vai fazer uma dotação orçamentária. O que a gente tem anualmente, que a gente usa para fazer esses empréstimos, no sentido de agente financeiro, do cliente ir lá, sentar com a gente, pegar esse empréstimo, vem desses fundos. E isso tudo ele tem uma organização muito grande por trás disso. Por isso que tudo aquilo que é social, existe um checklist documental para o cliente atender, se ele realmente pode ser beneficiado com aquelas situações. Né, se ele realmente pode ser beneficiado com aquele subsídio tão grande que deu lá no simulado dele. Porque quando a gente fala, Robertinho, de reduzir juro, não é só a redução de juros por si só. A gente está falando de, além disso, o aumento desse subsídio. Se a gente pegar, por exemplo, uma renda média de R$ 1.800 a familiar, a gente está falando de um subsídio de mais de 18 mil. Então, é um bom subsídio. Quais os critérios que essa família vai ter para poder ter esse benefício ou não? Como é um dinheiro da União, a gente literalmente precisa ser muito criterioso em toda a documentação que a gente vai analisar. Mas o dinheiro vem daí. Maravilha. Ô Rose, a gente está chegando ao final do nosso programa. Nós temos um hábito aqui de pedir uma palavra de otimismo, né, para a nossa audiência, e eu queria que você deixasse a sua. Bom, a minha, acho que esse ano, gente, assim, foi um ano em que todo mundo teve um pouco de medo de tudo que começou a acontecer. Foi um ano que causou mudanças na vida de todos nós, positivas, negativas. Alguns perderam coisas, outros perderam amores, mas o que a gente não pode perder é a garra de continuar lutando, correr atrás do que a gente quer. E hoje, falando aqui de programa social, tem muito a ver com o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, não percam nunca a motivação de correr aquilo atrás do que vocês querem. Atrás do seu sonho, né? Atrás, tenham sempre esperança, né? Sempre esperança. Ô Rose, eu queria agradecer a você, a sua turma lá da Exata, mandar um abraço para o pessoal da Caixa Econômica, para o Edilson da Caixa Econômica, para o Guido da Caixa Econômica. São pessoas que atuam fortemente no mercado imobiliário e têm feito grande diferença aqui em Linhares, né, oportunizando as famílias aí a conquistarem os seus lares. Muito obrigado, viu, Rose? Obrigada a você pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui e falar desse programa delicioso, que agora é o Casa Verde e Amarela. Maravilha. Obrigada. E você pode rever esse programa no nosso site. É só acessar na internet imobtv.com.br. E você também pode ouvir o nosso programa no nosso podcast, chama Housecast. É só você procurar lá no Spotify e no Deezer, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau!
Você assistiu Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Net Móveis Linhares, Casa Linda Construtora.